Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, segunda-feira, dia 22 de maio. O tema da lição é o vinho da ira. Que vinho é esse? Que ira é essa? O vinho tem a ver com as falsas doutrinas que são ensinadas por vários lugares. Eu não vou dizer só no meio evangélico, mas no meio em si, de forma generalizada. A gente vê hoje, irmãos, muita mentira sendo ensinada, muita mentira sendo colocado na mente das pessoas de nível generalizado. E muitos não se atentam para o assim diz o Senhor. Observe como é que está o nosso mundo hoje. O que é que se prega, o que é que se ensina. A pergunta que se faz é: está sendo levado em consideração ou o pautado no assim diz o Senhor? O que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, o que está sendo de fato espalhado, tem fundamento na Bíblia? Se não tiver, irmãos, isso faz parte do vinho, da mistura, do entorpecente que está deixando muita gente anuviada. Muita gente está até então se deixando ser enganada. Em alguns casos, é triste dizer isso quando eu falo se deixando ser enganada, porque muitos conhecem a verdade e ainda assim ignoram. Existem, irmãos, dois tipos de ignorância. Aquela ignorância que ele faz desconhecido do assunto e aquela ignorância onde a pessoa ignora, onde a pessoa rejeita ou resiste àquilo que vai de contra às suas conveniências. E é nesse sentido que vai ter uma unificação entre o poder político e o poder religioso. E aí vai haver uma imposição, para que através dessa imposição, através dessa união, venha ser colocado como uma regra para que se obedeça, para que se submeta. E isso está aparecendo muito com algumas coisas que nós estamos vivendo hoje. Estamos sendo obrigados a certas coisas e muitos não estão se apercebendo disso, como se tivéssemos feito por imposição. A nossa liberdade, pouco a pouco, está sendo tirada. E não seria isso um prelúdio ou um anúncio do que vamos ter lá na frente? Isso nos faz entender, irmãos, que a gente deve levar com muita seriedade, porque esse engano, esse vinho que aqui está sendo dito, o texto sagrado fala muito claro. A influência da Babilônia, ela tem um alcance global. Quando no capítulo 17, o verso 15, descreve a explicação. E as águas que vistes são multidões, nações e línguas, dos quais a besta está assentada. Então demonstra-se um poder que está sobre o trono. Esse poder que está sobre o trono, que é a besta, que está sobre as águas, está sobre muitas pessoas. Porém, a nossa alegria é que em meio a essas pessoas, todas não serão enganadas. Porque umas das que dali fazem parte, ouvirá de Deus dizendo as palavras: sai dela, povo meu. Porque no Apocalipse 18 e o verso 5, ela é chamada de mistério. Aqui está o nome, mistério. Quando fala assim, aqui está, quer dizer, permanece até agora. E por que mistério? Porque o verdadeiro caráter é escondido através de uma externalidade falsa. O seu teor de caráter, de personalidade é ocultado e muitas pessoas são levadas por esse enredo, por esse engano. Então, aqui eu vejo essa triste informação no sentido de que o engano vai prevalecer, sabe? Mas graças a Deus, irmãos, que a palavra de Cristo nos deixa muito bem alimentado em relação a isso. Quando fala dessa unificação, e aqui fala que ela é chamada de prostituta, o comentarista da lição usa a expressão fornicação. Eu achei interessante a descrição que a nova Bíblia, a nova versão King James, ela chega a dizer assim: e com os reis do mundo com que se prostituíram e os habitantes da terra que se embriagaram com o vinho da sua sedução. Tem muita gente, irmãos, seduzido, muita gente envolvido, mas em vários aspectos, emocional, sentimental, teológico, moral. Quando a gente olha para a palavra de Deus e olha para essas coisas, a gente vê a divergência que tem isso. E aqui nós encontramos com grande seriedade e propriedade o cuidado que se deve ter com esses enganos. Muitos ensinamentos, irmãos, estão sendo feitos aí fora do parâmetro divino e muitos não estão se apercebendo disso, sabe? Há um conselho no livro Grande Conflito que diz assim: a maior parte do povo de Deus estão nas igrejas que hoje constituem a Babilônia. Então, essas pessoas que ainda estão lá, mas estão em sua sinceridade,
ouvirá de Deus as palavras dizendo: sai dela, povo meu, porque agora elas incorrerão nas pragas que deverão cair sobre elas. Esse chamado será antes do fechamento da porta da graça, onde os povos que estão espalhados sairão, se unirão ao povo de Deus. Assim também como da igreja adventista, muitos sairão, das igrejas evangélicas, muitos também sairão. Então se unirão a um povo único. E esse grupo, esse povo especificamente, é o que está em Apocalipse capítulo 12, quando é descrito que aqui está a perseverança dos santos, 14 verso 12. Em meio a todo o engano, em meio a toda essa situação, eles vão resistir. E esses que vão resistir serão salvos. Eles não serão seduzidos, não serão enganados. Eles, na verdade, se comprometerão com a verdade e viverão pela verdade. Sabe, irmãos, assim como Deus tem um cálice da nova aliança, Satanás também tem um cálice da mistura, da embriaguez, da sedução e de todo artifício que compromete a nossa verdadeira adoração a Deus. É por isso que eu falei para vocês, a perseverança dos santos irá prevalecer. Eles irão estar firmes, convictos no assento do Senhor. Esses guardarão os mandamentos de Deus. Esses terão o testemunho de Jesus. Esses viverão a fé em Jesus e a fé de Jesus. E aqui embaixo, descreve que a fornicação, como sabemos, é a prática de sexo ilícita. Então, a igreja apostatada, a igreja que é a besta, a igreja que é a Babilônia, que se unirá, se tornará besta quando ela se unir, até então, a esse grupo, ao grupo político. Então, ambos se unificarão. Se você for analisar hoje, muitas, mas muitas crenças que, pelo menos em nosso país, o governo está sendo colocado, ele confronta a Bíblia. E é de contra. Não quero fazer mexã aqui, até porque não é do meu feitio fazer isso. Mas é uma coisa que se deve levar em consideração e ter muito cuidado. Sabe, que Deus nos livre de tamanho mal e nos abra os olhos a cada dia. O que está havendo hoje, a descrença dos conceitos bíblicos em vários aspectos está sendo extremamente intensa. Sabe, irmãos, Deus aborrece a prostituição, mas Ele ama a prostituta. Deus aborrece o homossexualismo, Ele odeia, mas Ele ama o homossexual. É aquela coisa, Deus ama o praticante, mas odeia a prática. Porque o que Deus quer fazer é a separação entre praticante e prática, para que todos, estando em Cristo, sejam novas criaturas. Essa é a verdadeira vontade de Deus. Então, que Deus nos ajude a vivermos aqui nesse contexto, porque quando a ira vier e o vinho da mistura ocasionar uma influência corruptora, Cristo dirá: feito está, e ele voltará. E então, a Babilônia, que nós iremos estudar um pouco mais sobre ela amanhã, nós iremos então entender o que ela irá sofrer mediante a isso. Hoje estamos em paz, hoje estamos vivendo um momento ainda tranquilos, mas estamos em prelúdio para o que vai vir. Que Deus nos abra os olhos a cada dia e que a palavra do Senhor seja para sempre lâmpada para nossos pés, sempre para nós, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus abençoe você. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pelos Teus ensinos. Nos ajuda a observar cada dia o assim diz o Senhor e temos o cuidado de viver à luz da Tua vontade. Perdoa nossos pecados, salva e guarda os Teus filhos e nos faz entender cada dia qual é a santa, boa e agradável vontade do Senhor. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, até o nosso próximo estudo. E deixa eu falar uma coisa aqui. Eu quero agradecer a você, não sei quem foi, a você que se inscreveu ontem. Eu estava falando um apelo ali, né, que estávamos com o número 666 e graças a Deus uma pessoa entrou. E agora estamos em 667. Graças a Deus saímos daquele número lá. Aos irmãos que brincaram, alguns ficaram assim: Abel, vamos fazer de tudo para sair desse número. Abel, estou espalhando os vídeos para com que saia. Então, enfim, Deus tem nos abençoado e saímos daquela numeração. Agora estamos no 667. Louvado seja Deus por isso.